Uma noite que o torcedor do Cruzeiro gostaria de esquecer. Seria uma vergonha se a gente não tivesse mais condição de classificar. Fosse eliminar em casa, nas primeiras 4 partidas. A gente tem a responsabilidade de perder, tem a responsabilidade de jogar mal. Okay? Essa responsabilidade é nossa e temos que assumi-la. E para os descendentes do povo indígena Xibuleu, uma noite inesquecível. Pensávamos que iríamos perder, mas se fosse de 1-0, voltaremos contentes. Mas com esse triunfo, saímos muito gratos. Tenho que segurar as lágrimas por conquistar esses 3 pontos neste estádio. Um dia histórico para todos os povos indígenas do Equador. O Muxuruna teve a primeira grande chance da partida. Pinilha, com liberdade, encontrou Orejuela sozinho na pequena área. 2 chances para colocar a bola na rede. Nós estamos errando em detalhes. Olha a situação do gol, o cara estava no meio da área sozinho. No primeiro gol. A solução? Se lançar para o ataque. Com força e habilidade, Dudu invadiu a área e foi derrubado. Um pênalti claro e com uma checagem pra lá de caótica, que levou 5 minutos para colocar a bola na marca da Cal. A cobrança, com Gabigol, igualou o placar. A reação celeste durou pouco. Sinisterra saiu cara a cara com Cássio e no último segundo acabou desarmado. No lance seguinte, bola alçada na área do Cruzeiro, que afastou no primeiro momento, apenas para Brian Bentaberri aparecer sozinho, decretando a vitória equatoriana. Os jogadores estavam marcados e o adversário ganhou o duelo individual. Em relação a isso, não posso fazer nada, porque não consigo pôr 2 jogadores a marcar cada adversário, só se eu entrar com 20. Nós pensávamos que seria uma goleada, que sairíamos daqui envergonhados. Conhecemos a realidade do futebol. Sabemos do Gabigol, sabemos do Lautaro Dias. Sabemos que o Cruzeiro tem milhões de dólares. No Mineirão, com portões fechados, o Muxuruna fez história. A equipe que estava no pote 4 do sorteio da Sul-Americana venceu a sua 2ª partida seguida e assume a liderança do Grupo E, com 6 pontos. Já o Cruzeiro segue sem vencer na competição e está na lanterna, com 0 pontos. Não pode ser normal a gente tomar tantos gols em tantos jogos, mas eu acho que a culpa é de todas nossas, lógico que muitas vezes sobra mais para a defesa, para o goleiro, que sou eu, assim, mas eu acho que depende de todo mundo, né? Depende do empenho de todo mundo. Os problemas não vêm de agora, os problemas vêm talvez de 7 ou 8 meses atrás. E o Presidente sabe, no momento que ele achar que eu, como técnico, não posso ajudar, comigo está muito fácil de resolver as coisas, porque eu não estou preso a contratos, não estou preso a nada. Eu tinha, obviamente, visto ontem, mas é que mesmo que você acompanhe, como eu acompanhei ontem, eu estava até vendo na Samuca TV, mesmo assim, quando você revê, você pensa coisas outros que na hora às vezes passa batido. Ontem estava o calor do jogo também. E o Jardim falou ali, comigo não tem, se achar que eu não tenho condição. O problema, Jardim, é que a gente acha que você tem. O problema não. A gente de fato entende que você tem condição. E por isso a gente questiona tanto o que é obrigação sua no processo. Porque tem a sua obrigação no processo, que é de organizar o time, tem a obrigação dos jogadores, com um bando em campo, um bando mesmo, onde a bola tá... Mas não consegue jogar, não consegue marcar, o Muxuruna, que o cara fala Muxuruna, né? Então, não consegue. Então a parte dos jogadores de execução, péssimo, um bando em campo. A sua parte de organização, muito ruim também. A parte de montagem de elenco, desequilibrada. Isso aí é ponto pacífico aqui. E como desgraça pouco é bobagem, eu acabo de receber a informação de que o Matheus Henrique teve uma lesão de menisco e vai ficar 3 meses fora do time do Cruzeiro. Gente, além do que acontece, do que não acontece dentro de campo, o Matheus Henrique acabou de ter uma lesão, é cirurgia e 3 meses de recuperação. O Cruzeiro vai ficar 3 meses sem o principal jogador de meio campo. A sustentação do meio-campo é um negócio inacreditável. Então, o que eu disse hoje, vou falar aqui, então a turma que gosta de pegar o corte e mandar para esse ou para aquele quando a gente critica, quando elogia não manda não, tá? E quando elogia não existe no meio do futebol alguém que receba um elogio de qualquer um aqui, diga assim, obrigado. Não, o elogio, pelo menos para mim não, o elogio é uma obrigação e a crítica é uma perseguição. Então eu vou dizer o seguinte, diante das exposições feitas
durante pós-entrevistas dadas pelo Pedro, pelo Léo Jardim, mais de uma vez. Eu entendo que o Alexandre Matos, que eu coloco entre os principais executivos de futebol do Brasil aqui, eu entendo que ele não tem mais clima no clube. Porque o Pedro Lourenço disse aqui, nessa cadeira que o Breno está sentado aqui, ele disse assim, eu estou ensinando o Alexandre a trabalhar. Aí na entrevista para o Tempo, ele questionou dos erros na montagem do elenco. Aí vai o Léo Jardim na coletiva, assume o que é parte dele, mas aí diz, o elenco que a gente tem é esse aí. Então, quantos milhões? 350? 350 milhões para montar um elenco desequilibrado. Exposto como está sem clima no clube. Então tem duas situações que o Cruzeiro precisa pensar. Ou negocia a multa e demite o Alexandre Matos, ou blinda o clube, faz um gerenciamento de crise que necessariamente precisa ser feito agora. O Pedro para de dar entrevista, o Alexandre tenta ajeitar a casa, o Léo Jardim começa a organizar o time e os jogadores começam a executar. Porque do jeito que tá muito preocupante. E aí, diante do péssimo futebol, do não futebol, do nada em campo, aí agora perde o principal jogador de meio campo por 3 meses. Vocês estão entendendo o tamanho da trozoba? É muito grande. E tem culpa para distribuir, cuidado com a cacofonia, tem culpa para distribuir para todo mundo, Ninguém sai ileso de um vexame histórico que foi o que ocorreu ontem no Mineirão. Vou começar com você, Val. Pois não. Então uma parte que sai ileso. Qual? O torcedor. Sim, essa sai. O torcedor. E é quem mais sofre, né? As ações disso tudo que você falou. Boa tarde, Thiago, Breno, Elton, a quem nos assiste. Cara, já reparou, virou uma coisa assim, modal, né? Você tá repetindo coisas de há 8 meses atrás, de 7 meses atrás. Vamos lembrar lá na época que vazou o áudio? Não que eu ache da questão do áudio, eu não dou importância que o Thiago deu, que outros deram, tá? E não é uma crítica não, tá, Thiago? Só citando mesmo. O que foi dito na época? Não, Cruzeiro agora, os jogadores precisam de se fechar, junto com o Seabra trabalhar, para que o time consiga alcançar os objetivos, ou o objetivo principal, tá vivo na Sul-Americana e conquistar. Cara, 8 meses depois, olha essa fala do HG, ele não tá errado. O Cruzeiro tem que se fechar, resolver as coisas. Será que essas coisas vão ser resolvidas? Mais reunião hoje, amanhã, mais uma semana, até o próximo jogo. Então assim, vou começar das menores responsabilidades, na minha opinião, para as maiores. Falando do Léo Jardim. Eu já disse, Thiago, aí tem gente que pensa diferente, igual o Thiago. Um técnico, para mim, ele é responsável por 30% das coisas que acontecem no campo. Tem gente que acha mais, menos, está tudo certo. Não é esse, vou ganhar tempo para que todos consigam expor as suas ideias também. Muito ruim. Dos 30% que eu acho que um técnico tem obrigação de colocar para o seu elenco, ontem, para mim, ele colocou 5%, ou menos até. Talvez nem isso, talvez 2%. Então, ele reconheceu isso na coletiva, precisa de trabalhar melhor, sim. Ele sabe que daqui a pouco vou entrar em elenco e montagem de elenco. Ele sabe de como era o elenco, está conhecendo ainda nos jogos. Ele teve 34 dias, mas de treinos, está conhecendo. Depois do 7º jogo, ele tem que apresentar, assim, pela primeira vez em todos esses jogos do Jardim, eu vi um Cruzeiro totalmente, o termo que você quiser usar em casa, desorganizado, de pelada, time de final de ano, qualquer termo é plausível. Um time que não tinha ideias de jogo de acordo com o seu técnico para se defender, para atacar, ponto, etc. É isso. A parte do Léo Jardim precisa de uma melhoria gigantesca naquela parte que eu entendo que é a parte que lhe confere. E talvez até é muito ruim para mim, que gosto de futebol, falar que ele talvez não, com certeza eu diria, para ele conseguir arrumar este elenco, que é este elenco, né? A janela doméstica fecha amanhã, não vai chegar ninguém. Ele vai precisar de mudar aquilo que ele pensa a respeito de futebol, por conta de um elenco. Aí entrando na parte da outra responsabilidade. Um elenco que tem o perfil de fracasso, independente do que fizeram nos outros clubes. Este elenco do Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, só fracassou até aqui e o pior vexame é sempre o próximo. Eu considero a derrota contra o Mushuc Runa esportivamente, aí alguém vai lembrar. E o rebaixamento? O rebaixamento do Cruzeiro se deu em campo institucionalmente.
Eu faço dessa forma. Em termos esportivos, derrota, é muito maior o vexame do Mushuki Runa do que contra o Souza. Mas é muito maior. Eu não consigo colocar numa proporção assim absurda. Um elenco que não consegue entregar nada do que foi designado para fazer nos últimos 8 meses. E para finalizar, o departamento de futebol é o maior responsável, porque sem o departamento de futebol atuar, esses jogadores não estariam no Cruzeiro. Então, eu distribuí responsabilidades, mas eu não posso colocar na balança a responsabilidade do Jardim como a do Alexandre Matos. Seria, da minha parte, muita covardia. Bom, nós vamos mostrar daqui a pouco as declarações do Léo Jardim. Não sei se vocês pensam como valor, vocês querem discutir sobre o assunto. Obviamente que querem, né? Esse é um programa de debate e, desculpa, o melhor que existe. Só que eu preciso dar um recado antes aqui, que trata exatamente de pretoria. Me dá o técnico, Léo Jardim. Ô, Léo Jardim, você também tem que ficar elétrico, hein? Você também tem que ficar elétrico. É grande demais para ficar apontando só para elenco. Tem que arrumar posicionamento do seu time, tem que tirar mais do seu time. Você também tem culpa na pica. Fala aí. O presidente está totalmente informado e as pessoas do clube da minha opinião sobre aquilo que eu encontrei e eu gosto de adequar as coisas aos objetivos, não é? Se o que temos, será que temos a capacidade de jogar para os objetivos altos que estavam delineados? O presidente teve a resposta, tem a resposta e a direção que me contratou. E segunda situação, também estão à vontade porque eu vim para cá porque acredito que podia ajudar no paradigma que tinha sido o Cruzeiro nos últimos tempos, que os problemas não vêm de agora, os problemas vêm talvez de 7 ou 8 meses atrás. E o presidente sabe, no momento que ele achar que eu, como técnico, não posso ajudar, comigo está muito fácil de resolver as coisas, porque eu não estou preso a contratos, não estou preso a nada. Eu estou preso só em que eu seja rentável para o clube e que seja rentável para o trabalho do Cruzeiro. Seu irmão aí. Boa tarde, Everton, Valu, Thiago Fernandes, Elton. Eu fiquei ontem estarrecido com o que eu vi. Por quê? Porque eu vim aqui ontem, falei que o Cruzeiro ia golear, que o Cruzeiro tinha obrigação de vencer, e na hora que eu assisto o que eu vi ontem, sinceramente, eu falei assim, não, e aí eu olho lá no Maracanã, o Flamengo perdendo, o Cruzeiro perdendo. Eu fiquei com medo, falei, tomara que o Cuca esteja assistindo, para que o Atlético não dê bobeira hoje. Então, Cuca, força máxima hoje. Agora, sinceramente, eu estava vendo vocês na rádio hoje, todo mundo colocando a culpa no Alexandre Matos, mas calma aí, tá? Se fosse o Renato Gaúcho que estivesse aqui, uma hora dessa, estava todo mundo crucificando. Não dá para poder limpar a barra de jeito nenhum do nosso ilustre Leonardo Jardim. Não pode. Ele já poderia ter organizado esse time. Eu queria ver vocês falando aqui, ó, o Renato Gaúcho teve 35 dias para treinar e não arrumou o time, não organizou. O time do Cruzeiro não é um time unido. A gente viu ontem as declarações, cara. É cada declaração, o Matheus Pereira falando que tá faltando raça e empenho dos jogadores. Pô, como é que vocês estão no mesmo grupo aí? É o Cássio falando sobre posicionamento. Ontem nós fomos unânimes aqui, né, que o Marlon não podia jogar, né? Eu não. Só você que não. Fora dessa. Então, não, pelo contrário. Pelo contrário, eu perguntei, falei, vocês desistiram do Marlon? Você foi o primeiro, falou, eu não. Eu falei que desisti. Eu também disse que não. Não, mas ninguém queria ele como titular ontem. Você não viu o jogo ontem. Querido, antes do jogo, não desistiu do Marlon, porque eu tinha informação que poderia ser escalado. Eu desisti do Marlon pela qualidade que ele tem apresentado. Agora, depois de mais um jogo, é fácil Não, eu falei isso aqui ontem. Peraí, deixa o colega falar. Eu falei isso aqui ontem. Aliás, ontem uma pessoa me reclamou que você está falando pouco. Pois é, rapaz. É porque também, né, com esse momento do Cruzeiro, deixa vocês falarem mais, né, para poder desabafar, mas, sinceramente, eu fiquei impressionado e, ó, tudo bem que o Alexandre Matos saia do Cruzeiro, mas só isso vai resolver? Tem que haver uma cobrança, tem que haver uma cobrança nos jogadores, tem que ter mais entrega. Eu te garanto que isso que você está dizendo não vai resolver. O que já foi feito nos últimos 8 meses. Fazer o quê? Cobrança, troca então, de o que tem que fazer, o Jardim. Cara, eu não trabalho, eu não sou CEO do Cruzeiro. Mas você tem uma opinião. Não sei se você sabe. Como torcedor. Sabe o que eu imagino? Eu não sei se você sabe, assim, eu não sou CEO do Cruzeiro. Mas você está te perguntando. As respostas estão dentro do clube. Não, mas você pode dar sua opinião. Não, o Cruzeiro tem que se fechar. Eu estou te dizendo que o que você está falando já foi feito. O Cruzeiro tem que se fechar. Nos últimos 8 meses. A primeira coisa que o Cruzeiro tem que fazer é se fechar. O Cruzeiro pegar, se fechar. E eu tô com um Galante.
Se é qualquer técnico brasileiro, imagina se é o Mano Menezes à frente desse Cruzeiro. A gente está criticando muito mais. A gente está criticando muito mais. Então, assim, desvio de foco, que é o que vocês estão fazendo. Não é desvio de foco, não. Quem montou o elenco, o Jardim já assumiu as responsabilidades dele. Mas não adianta só isso, não. Tem que assumir e organizar. Por mais que ele assuma as responsabilidades dele, ele tem que ser criticado. Só isso. O Pedrinho assume as responsabilidades, o Matos assume as responsabilidades, nós criticamos aqui. Gente, ontem o Cruzeiro jogou com um time muito fraco, não mostrou organização, e não deu um chute a gol. Exato. Podia ser um junta, podia ter chegado aqui sexta-feira. O time do Cruzeiro tinha que render mais, com 4 dias de trabalho, com esse elenco que tem aí. Me desculpa aí, mas não dá pra ficar... Eu tô com um galante nessa. Qualquer outro técnico... Estão passando pano? Não, eu acho que estão blindando demais, porque o cara é o Leonardo Jardim. Entendeu? Se fosse qualquer outro aqui, iam descer o sarrafo nele. Eu tô com um galante Cara, nessa. 35 dias ele treinou o time. Não é possível que o time não tenha... aqui, olha os gols que o Cássio vira e fala. Olha o posicionamento. Gente, o Marlon tava marcando quem? Né? A bola aérea. Mas o Jardim reclamou da bola aérea. Quando ele chegou, ele reclamou com a diretoria. Não reclamou? Então o que tem que fazer se não veio ninguém para contratar? Tem 8 meses, 40 jogos e 3 técnicos que o Cruzeiro está exatamente nessa situação que se encontra hoje. Mas vocês estão achando que o Jardim, com 34 dias, deveria solucionar a situação de agora os problemas de 7 meses. Tá bom. Posso falar uma coisa? Ele é responsável. Servir de subsídio para você? Você vai comentar agora? Nenhum deles, dos anteriores, tinha um elenco tão forte quanto ele tem agora. Eu também elenco acho que não. Forte. Cara, não está funcionando é uma coisa, mas o elenco tem reforço. Então, este elenco é só na cabeça de vocês. Não é só na cabeça da gente. Claro que é. Claro que não. Então tá bom, Thiago. Nós vamos questionar a qualidade do Dudu, do Gabigol, desses caras todos, então. Então, Dudu e o Gabigol não prestam. Eu vou deixar claro só, assim, do que o Cruzeiro apresentou, né, que eu não monto fantasias e ilusões na minha cabeça. Do que o Cruzeiro apresentou no Mineiro, derrota pro Atlético, empate contra o Betim, um empate que o Cruzeiro empatou 3 jogos contra o América, um jogo que o Cruzeiro não foi capaz de superar o América, mais a derrota para o Santa Fé, uma equipe virtualmente rebaixada na Argentina, e ontem a derrota para o Mushuc Runa. O torcedor do Cruzeiro, ele tem o direito de fazer o ajuste que quiser. A minha análise para o Cruzeiro hoje é a seguinte: o Cruzeiro tem que, para mim, está virtualmente eliminado na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem que se juntar com o técnico Leonardo Jardim e esses jogadores. A expectativa, não estou falando com investimento, a minha expectativa hoje com relação ao Cruzeiro é de um time que tem que se organizar para lutar contra o rebaixamento. Eu não estou dizendo mas o investimento não é para isso. Eu estou falando a respeito de futebol. Vocês jamais verão qualquer fantasia. Esse Cruzeiro vai voar, sendo que os caras nem chegaram a tocar. Isso então, eu deixo para que outros façam. Esse da Cruzeiro, minha parte, então, é para lutar contra o rebaixamento. Hoje, para mim, sim. O Cruzeiro com o Gabigol, Dudu... Ô, Breno, acho que você não entendeu, cara. Aperta o sapo aí. O Cruzeiro com o Gabigol... investimento. Eu tô falando dentro do campo. O Cruzeiro com o Gabigol, Dudu, Matheus Henrique, esses caras todos é para lutar contra o Fabrício Bruno. É para lutar contra o rebaixamento. Fique à vontade. Esse Cruzeiro é para lutar contra o rebaixamento. Cara, é muito cômodo isso. Você lembra quando o Atlético lutava contra o rebaixamento na temporada passada? E você dizia, esse elenco não pode lutar contra o rebaixamento. Você está mudando agora completamente o discurso. Eu não sei porquê. Eu não sei o porquê, mas está mudando completamente o discurso. Porque eu falei do Atlético. Esse elenco não pode lutar contra o rebaixamento. Esse elenco do Cruzeiro, a força que ele tem, ele não pode lutar contra o rebaixamento. Tem alguma coisa errada no Cruzeiro, a gente ainda não sabe o que é. Mas tem pontos que a gente pode dizer. Isso incomoda. Frases do Pedrinho. As declarações do Leonardo Jardim depois do jogo de ontem. Para mim, o Jardim também tem responsabilidade. E eu reitero que, Galante, para mim você foi irretocável. Se é o Renato que tivesse vindo com esse aproveitamento, a gente estaria criticando muito mais o Renato do que o elenco propriamente dito. A gente estaria apontando para o Renato, a gente estaria olhando para o Renato e falando, não pode. Um time com essa força, com essa qualidade, não pode ter o aproveitamento que tem hoje. 8 partidas disputadas. Uma vitória, 7. Isso é inadmissível. Eu estou considerando um partido contra o Red Bull Bragantino, que é partida também. Legal. É amistoso. Tá bom. É amistoso, não estou considerando jogo treino, que é jogo treino, mas tem um amistoso. Então, 8 partidas disputadas, uma vitória, é muito pouco. Posso? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo Bati bem? meu recorde hoje.
porque 20 minutos sem falar. 20 você ainda não falou. Era 17 antigamente. Antigamente. Mas não falou porque não quis. Antigamente. Não, eu fiquei aguardando para ver como que estavam os ânimos. Isso aí eu acho sacanagem da sua parte. Os ânimos da turma. Eu acho sacanagem. Por quê? Eu conheço uma pessoa que é assim, espera todo mundo falar, depois faz um compilado. Isso, e pega, pega as ideias. Não, mas eu acho que eu vou para outro lado aí nessa história, que eu acho que a gente tem que tratar o jogo de ontem como algo assustador. O que foi? Algo assustador. Onde, como você muito bem colocou, tem culpa para todo mundo. Para todos. E a gente não pode tirar nenhum culpado desse balaio que se tornou o Cruzeiro. Mas vamos ver o jogo de ontem. O jogo de ontem. Um time espaçado, perdido, correndo errado. É inaceitável, inaceitável. O Cruzeiro com o elenco que tem, aí é falando de elenco, não estou falando do time jogar, de ter já um encaixe. Não tem um encaixe, mas é inaceitável, primeiramente, um time com os jogadores de qualidade que tem, e podemos citar vários, eu não vou ficar citando o elenco inteiro do Cruzeiro, todo mundo viu, o Cruzeiro tem um grande elenco e que ontem foi uma baba, um nada, um deserto, sem ideia, sem criatividade. E é inaceitável um time com esse elenco não criar uma oportunidade contra o Mushuquiruna. É um absurdo um time desse não ser agressivo ao adversário, ser agressivo ao gol adversário. Então tudo isso, e aí tem para todos. Tem que, para mim, a escalação do Marlon foi precipitada. É impossível entender o motivo do Marlon ter entrado. E não vou crucificar só o Marlon. Estou crucificando todos, se possível. Todos. É o William correndo errado, é o William marcando errado, é o meio de campo que é um arame liso, é um Eduardo que não se justifica, é um Gabigol que corre errado ali, fica tentando se esforçar dentro dos seus movimentos. O Romero, nesse lance que o Breno está apontando aqui para mim, que é o segundo gol, também ridículo. No primeiro gol também eu achei que o Romero também deu espaço na entrada da área. Então o jogo de ontem é um escárnio. E ontem foi só o pilar até o momento. Porque como o Valu falou, o próximo jogo pode ser o próximo grande vexame. As falas dos jogadores ontem, o Breno chamou a atenção, o Cássio ele aponta erros. Ele fala, é inaceitável a gente dar o espaço que demos no primeiro e no segundo gol. Não pode só cair a culpa em mim, o Cássio falando. É o Cássio. Não, gente, o Cruzeiro fez uma partida ontem digna de dó. E vamos pegar todo o recorte. Esse elenco tá junto desde a primeira semana de janeiro. Era o trabalho do Diniz. Não importa. São jogadores profissionais e quando a gente via tudo que estava acontecendo lá, e o Thiago acompanhou de perto, que via, é uma boa preparação. O Thiago acompanhou de perto, o Thiago estava nos treinos. E o que o Thiago trouxe pra gente? Aqui está acontecendo uma boa preparação. Os jogadores estão se unindo. Então tudo isso vai colocando assim, vai sair alguma coisa. Não vimos nada no Campeonato Mineiro. Depois de poucos jogos, o Diniz já estava deixando o clube. Veio as rupturas nessa equipe do Cruzeiro. Aí vem o vexame do Campeonato Mineiro. Outro vexame, né? Que já estava acumulando vexames com o Fernando Diniz nos jogos ruins dentro do campeonato. Perder para o Atlético, empatar com o Betim. Tudo, esse combão que o Cruzeiro foi construindo, e aí vem a situação imposta pela ruindade, que é ter 30 dias de uma intertemporada. Velho, aí tem que entrar pro Leonardo Jardim. Com 30 dias, sim, tinha que ter um mínimo. Gente, eu não estou pedindo o máximo de encaixe, não. O mínimo de encaixe para conseguir vencer do Mushuquiruna. É fato. Positivo, desculpa. Sabe o quê? A torcida do Cruzeiro não ter assistido isso lá no estádio. Né? Foi a única coisa positiva. Porque se tivesse torcida lá ontem, podia acontecer? Nossa Senhora. Pra que essa ironia? Não ia sobrar pra ninguém, hein? Não é ironia, não. Não. Tem que agradecer. Ele é o mestre da ironia, mas nessa ele tem razão. Sem nada de positivo o jogo de ontem. Porque eu vou te dizer uma coisa.
Se a torcida tá lá ontem, eu não sei o que aconteceu. Marca um jogador, aí o jogador fica com mimimi. Não, nesse caso de ontem, tinha que marcar o time todo. Os jogadores já estão... Gente, esse elenco agora já fica marcado. Não tem jeito. Eu não acho que seja a maior vergonha da história, mas tá entre as. Tá entre as. Mas esse elenco com a gestão Ronaldo era mais barato passar vergonha, Thiago. A folha não custava 20 milhões, hein? Já fica marcado. Mas eu não estou preocupado com o que o Pedrinho está gastando. Não, estou falando do departamento de futebol. E eu acho que se existe alguma possibilidade desse time... Esse departamento de futebol aí falou que perder aquela final do Mineiro não aconteceria. Esse ano não aconteceu porque o time não chegou à final. Se existe alguma possibilidade de algum time chegar a alguma coisa, conquistar alguma coisa, eu te garanto que será o Cruzeiro do Pedrinho e não do Ronaldo Fenômeno. Até porque, em gestão, a gente está vendo o Ronaldo indo com seu exercício de futurologia. Não. Os 8 meses ridículos, você prefere pular. Então a gente pode olhar o tempo que os dois ficarem à frente do Continue fantasiando o seu Cruzeiro, Thiago. O Ronaldo ficou à frente do Cruzeiro de 22, 23... e metade de 24. Tá voltando. A gente pode esperar depois de 2 anos e meio. E a gente aposta, se quiser, depois de 2 anos e meio. Quem conquistou alguma coisa. Quem aposta, a gente vê quem conquistou alguma coisa. Coisas que não acontecem no campo é você. Não, mas se a gente olhar o que acontece no campo, o Cruzeiro do Ronaldo quase caiu. E o Cruzeiro e o Valladolid do Ronaldo vai cair esse ano, tá? Não sei se você está sabendo, mas mais um rebaixamento do Ronaldo. Não é Los Dueños de la Pelota. Não, mas eu estou falando sobre, única e exclusivamente, um gestor fracassado que você citou aqui agora. Porque como gestor ele é fracassado. Ele fracassou no Cruzeiro, ele fracassou no Valladolid, ele fracassou no Fort Lauderdale Strikers. Queria fracassar também na CBF. Mas, voltando sobre esse elenco do Cruzeiro, de verdade, os caras precisam ser cobrados. Eles precisam entregar o mínimo. Sim. Que eles não estão cobrar lá, não. Não tem gente para cobrar lá. Quem deveria fazer, não faz. Faz. Tanto é que teve um problema com o Matheus Pereira. Faz? No pós-jogo com o Atlético Paranaense. Essas falas, esses desencontros, o Wanderson que chegou outro dia saindo... Peraí, então o CEO de futebol está fazendo mas e aí trabalho. Onde entra o treinador nessa aí também? Estou falando do CEO de futebol. Mas é português, não dá para criticar. Eu estou dizendo o seguinte, o Wanderson sai fazendo pirraça... Aí a culpa é da direção também? Gente, fiquem à vontade para passar pano para quem vocês quiserem. Não, eu acabei de... Não, peraí, como é que você vem dizer um absurdo desse para mim? Eu acabei de falar que não tem clima para continuar. Fique à vontade. E que eles combinem sobre a multa rescisória, porque algo precisa ser feito. Quem expôs o Alexandre Matos foi o próprio clube, o dono e o treinador, aliás, mais de uma vez. E aí, numa dessas, fica difícil continuar. Dei o exemplo do Thiago Fernandes aqui. Sobre se o Bernardo Telles chega e fala que montou um time ruim aqui nos donos da bola, ele vai ficar com o pé atrás. Aí se o Murilo chega e mete um questionamento também, quem montou esse time aqui? É muito montou contorcionismo. Aí eu chego lá em cima e falo assim, Murilo, o Bernardo, eu não consigo, eu preciso ir embora. É muito contorcionismo. Então, ou o Alexandre Matos chega no Pedro e fala, Pedro, eu não tenho mais clima, as exposições, etc. Eu não tenho mais clima, eu vou ter que puxar meu carro. Ou então, o Pedro chama o Alexandre Matos e diz, cara, olha, tá uma situação ruim, você não está conseguindo fazer o que eu imaginei que você fosse fazer, que é gerir o clube. Então é o seguinte, vamos combinar que a multa rescisória é tanto, como nós podemos combinar? Eu não sei se vai ter que combinar, não sei se vão continuar, tá? E o Cruzeiro acabou de confirmar a cirurgia do Matheus Henrique, tá? Falei, desgraça pouco é bobagem, além de tudo que está acontecendo fora de campo e dentro de campo, ainda tem mais essa agora. Menisco lateral do joelho direito, 3 meses no mínimo de recuperação, lamentável. É um problema atrás do outro, assim, ó, o negócio não para. Aqui hoje o Jardim, que chegou dia 8 de fevereiro, já foi mais responsabilizado que quem está no clube desde 29 de abril. Pelo contrário, Valor. Pelo contrário. Hoje falamos de todo mundo. Você está sendo injusto com os colegas. Você está sendo leviano conosco, na verdade. Injusto e leviano com os colegas. Ninguém poupou Alexandre Matos, nem lá na rádio, nem aqui. Mas também não podemos poupar o elenco, porque o elenco não responde. Não podemos poupar. O Jardim erra sim, erra para escalar, erra para mudar, erra quando um dia é o Vidal, um dia é o Kaique, um dia é o Marlon. Um dia é o Vidal, um dia é o Kaique, um dia é o Marlon. Aliás, eu quero fazer o meu culpa. Não, é o campo é que mostra. É o jogo é que mostra. Mas no treino não tem nada. Se eu fico pensando, se é no campo que mostra, então os jogos estão sendo seus treinos? É isso que o Galante falou aqui, ele tem razão. Se é o Renato Gaúcho, se é o Mano Menezes, se é o próprio Diniz, pau!
Mas aí é o Léo Jardim, que é um treinador grande pra cacete. Tem um baita responsável. Não é o principal responsável, não. Está saindo da sua boca. Gente, já falaram aqui, ninguém falando. Está saindo da sua boca. Não, Alexandre Matos aqui. Não coloque palavras na minha boca. Aqui não, aqui é Pombal. Você está querendo dar uma Eu preciso fazer o meu culpa com Elton e Everton Guimarães, onde eu disse que não precisava definir um time. Precisa sim. Obrigado, cara. Precisa sim. Eu preciso fazer o meu de falar aqui. Eu tô cansado de falar aqui que vocês questionam. Peraí, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vim aqui porque eu tenho... Vocês dizem que não, questionam. Diferente de vocês, eu tenho humildade. No final das contas, diferente de vocês dois, eu tenho humildade. Eu tenho razão. Era assim. Quando eu trabalhava com o Afonso Alberto, eu teimava com o Afonso. O Afonso falava comigo assim, Everton, é isso. Não, Afonso, eu sou foda, eu tenho 28 anos, eu que sei. Everton, é assim. Não, Afonso, Everton, assim. Aí no final das contas, Afonso, você tinha razão. Tudo! Trabalhei com ele 9 anos. Não é tudo, não. Tudo ele tinha razão. Não é tudo, não. Vocês são assim, ingratos. Você é um deles. Não vem com esse papo de ingratidão, não, que isso é feio da sua parte falar uma bobagem dessa. Assume que no final das contas vocês me dão razão. Eu estou te dando razão nessa. Vocês têm razão. Obrigado, irmão. Obrigado. O ponto é, eu sou humilde o suficiente para fazer o meu pedido aqui de desculpa, a minha culpa. Você e o Elton não têm essa humildade. O Valu também tem. Não esquece, HG. Nada. Sabe o que ele quer? Sabe o que ele quer que ele pede desculpa? Finge bobo. Sobre aquilo que ele falou que estava perfeito, que era o planejamento do Atlético. Que hoje de manhã lá na rádio, ele falou, não, pensando bem, eu não estava com tanta razão assim. Não falei isso não. Não falei isso não. Mas a partir do momento que você atrasa o salário, aí sim você está com Peraí, para. Eu adoro, como é que chama o para? Kleber. João Kleber. Eu adoro o João Kleber. Aliás, não envelhece, né, irmão? Tá bonito pra cacete. Tá que nem o Evandro Mesquita que veio aqui. O Evandro Mesquita é gato. 70 e quantos anos, tio? 73. 73 tá gato, pô. Gato. 73? Tá louco. Vindo e boa sorte pra nós. Tamo junto. Obrigado. Me dá o Cássio falando aí por gente. Ô, Cássio, você tá vendo, Cássio, que não é questão de camisa, aldeia. Quem cobra é porque é torce por outro. Não é, Cássio. Pô, você sabe do respeito que eu tenho por você. É porque a coisa tá feia mesmo. Veja aí. Eu tenho que fazer com o treinador, que eu não consigo te fazer um parâmetro do que. Eu acho que nós estamos errando em detalhes. Olha a situação do gol, o cara estava no meio da área sozinho no primeiro gol. Então é difícil, não estou jogando para esse ou para aquele, até porque a culpa é de todos nós quando perde. Não adianta a gente achar que esse ou aquele se sobressaiu, não. O time não vem bem, a gente vem tomando gol, não vem conseguindo bons resultados e quando isso acontece, isso acaba sobrando para todo mundo. Tem que sobrar para todo mundo. O Cruzeiro é um time que, na atual temporada, só na partida contra o Tombense, que não sofreu gol. Tô correto, Valor? Correto. É isso. Então, assim, gente, é um absurdo. É um absurdo. O Cruzeiro precisa que algum setor funcione. Ontem era um nada em todo setor. Todo setor teve a fragilidade defensiva para pegar e tomar os gols da forma que tomou. Um meio de campo. Cara, o meio de campo do Cruzeiro é um deserto. E lá na frente, uma turma batendo cabeça. E as mudanças que foram feitas não acertavam o time. Não existia a correção. Então, quando acontece isso, aí eu jogo... demorou muito para mexer. Eu jogo pro treinador. O Valu falou a respeito dos 30% e que o Léo ontem não conseguiu colocar 5% na equipe. Nem 2% para mim. Nem 2%. Nem 2% na equipe. E é realmente isso, ou seja, as mexidas foram um nada contra... De novo eu vou lembrar, a equipe do Muxuquiruna tem uma folha anual, folha de pagamento do Muxuquiruna, anual é de 17,8 milhões de reais. O Cruzeiro, por mês, a folha salarial do Cruzeiro é de 20 milhões de reais. Então, Elton, o futebol merece o respeito e o campo mostra isso. Quando eu falo respeito ao futebol, é por causa disso. Porque coisas desse tipo podem acontecer. Mas por que eu estou assustado hoje? É porque um dos times, que é o time com maior potencial técnico, foi um nada. Porque acontece as zebras acontecem, mesmo aí tendo um embate, aí você vê o time melhor tecnicamente perdendo gol, fazendo o goleiro adversário ser o melhor em campo. E esse time que é a zebra vai lá e dá uma esticada e conclui a zebra. Faz o maracanaço, faz o mineiraço, o morimbaço, faz qualquer gaço.
do negócio. Mas o que vimos ontem foi um deserto de ideias do Cruzeiro, um nada. Um time de milhões que jogou um futebol de centavos. Não dá para esperar, não dá para ficar, sinceramente, gente, não dá. Tem que distribuir para todo mundo. Sabe a voadora? Tem que distribuir para todo mundo. Para todo mundo. E aí, se eles identificarem lá que há alguém com uma responsabilidade maior, e é o que eu disse aqui depois das exposições feitas, eu fico imaginando o Alexandre Matos chegando para trabalhar. Pô, Everton, você está pegando no pé do Alexandre Matos? Não. Não, porque quando eu elogiei porque eu tinha certeza daquilo que eu falava. Mas eu fico pensando ele chegando para trabalhar, depois das exposições, das entrevistas ou pós-entrevistas. Ele não pode ser um bode expiatório desses caras, não? É isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter muito cuidado para analisar. Se a culpa é só na montagem do elenco? Esse elenco Esse elenco só joga isso aí? Não. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jesus, Romero, Kaique, o Marlon, o Vidalba, Romero, Wallace, Matheus Henrique, agora machucado, Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, Caio Jorge, Lautaro. É só isso? Mas será que eles estão certos todos juntos? No Cruzeiro porque o campo grita. Ah, mas o departamento de futebol não tem que pensar nisso não, viu, Elton? Departamento de futebol que não? É igual eu no videogame, tô falando com essa ironia sua. Departamento de futebol é igual eu no videogame. Não, irmão? Você vai jogando, você vai colocando lá os jogadores. Eu tô errado, o campo tá falando. Tem 8 meses que o campo tá falando. Tem que mandar todo mundo embora e contratar todo mundo de novo. Tem que refazer o elenco. Tá falando pra mim agora? Não. Pô, parabéns, hein? Tem que refazer o elenco, então. Tá conseguindo ler mentes? Tem que refazer o elenco. Na sua opinião, tem que refazer o elenco. Eu vou dentro, mas com outro diretor de futebol, que esse aí já contratou 18 e não consegue formar um time. Mas com a responsabilidade é só do diretor de futebol. Da formação, do que eu tô falando, eu sou responsável pelo que eu falo. Cara, não pelo que você entende que eu disse. Então são bem... Dentro do que você falou, Elton, porque do resto aqui eu já desisti, é o seguinte, para explicar a noite de ontem... Você começa a construir a noite de ontem, não somente nos últimos 34 dias, não somente a partir de janeiro. Você tem que voltar em agosto. Porque a gente está falando de um time, de um elenco que venceu apenas 10 partidas. Nas últimas 40. Nas últimas 40. Sendo que 4 dessas no Campeonato Brasileiro. Venceu Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e Mirassol. Olha os adversários que o Cruzeiro venceu no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana venceu Lanús, Boca e Libertad. E no Campeonato Brasileiro venceu Tombense, Itabirito e Uberlândia. Esse é o Cruzeiro nos últimos 40 jogos. Mas é muito cômodo e permissivo pensar que o problema está apenas na noite de hoje. Apenas no começo desse ano. Gente, se eu tivesse do outro lado da tela, torcedor do Cruzeiro, eu estaria muito preocupado. Sabe por quê? O Valu, você desculpa, eu sei que você está com excesso de protecionismo ao Léo Jardim. Você me desculpa, Leonardo Jardim. Você está faltando com respeito à minha opinião. Quando você emitir a sua opinião a eu qualquer vou te explicar técnico... por quê. Não, só estou te falando que eu vou usar do mesmo expediente que você está. Se você não concorda com a minha opinião, eu estou falando a minha impressão. Mas o que você está... Não, o que você está fazendo é você está desrespeitando perante a nossa posição. Você pode ter certeza que eu vou usar do mesmo expediente. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro já cansou de ouvir que o problema vem de 8 meses. Ele quer ver uma solução. Agora, deixa eu falar, vai fazer o quê? Vai jogar o elenco todo embora? Não vai. Você não pode contratar ninguém, porque só abre a janela em junho. O que tem que fazer? Tem que resolver com o que tem aqui. Aí o Léo Jardim vira e fala, problema vem de 8 meses. Quando foram contratar ele lá, ele não sabia disso? Ele não fez uma análise do elenco? Ele sabia. Sim. Ele veio pra cá, o Pedrinho virou e falou, ele não veio pelo dinheiro. Então ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Ele veio porque ele tinha um desafio. E aí ele chega aqui, ele vai virar e vai começar assim, não, porque o time tinha um problema de altura. O time, cara, vem trazer solução. Você tem que arrumar a solução. E com o que você tem. Porque não adianta. Vai contratar alguém agora? Não. Tudo bem, vamos mandar o Alexandre Matos embora, beleza? Então mandou o Alexandre Matos embora. Vai resolver o problema do elenco? Ainda Se você ficar falando que 8 meses está com esse problema, para de falar dos 8 meses, esquece o passado, gente. Olha o futuro, começou a era do Leonardo Jardim agora. Que aula, ele tem agora uma situação para tratar. Finalmente você estreou no Voz da Bola. Quanto você cobra? Quanto que você cobra? Mas sabe o que é, cara? Não cobro nada não, para você é de graça. Mas eu só dizer uma coisa. Poxa vida, vai ficar se apegando a tudo? Ô, Valu, você me desculpa porque você falou isso. Parabéns. O Léo Jardim falou isso. E nós vamos viver em cima dos dois Parabéns. Excesso de proteção. Parabéns por ter virado diretor dos donos da bola. Agora você me brifa antes para eu saber o que eu posso falar. Não queria nem falar, não, mas desculpa, mas é porque eu ontem vim aqui pedir uma goleada do Cruzeiro e não saiu. Foi uma aula. Aplaudir aqui. Uma aula, impressionante. Sou advogado do Valu. Ontem me questionaram por que o cara que é ótimo, uma pessoa, você conhece muito bem, Motinho.
Motinha ontem, um abraço, Motinha. Falou comigo ontem, por que o melhor do programa fala pouco? Eu falei, mas quem é o melhor? Ele falou, mas você tem dúvida? Eu falei, quem? Ele falou assim, o Galante. E olha que ele torce pro Cruzeiro, hein? Falou assim, o Galante é o melhor do programa. Eu falei, tá aqui, deu aula. E outra coisa, ele não desrespeitou o valor, desrespeitou. Não, respeito é meu, eu tenho direito. Não, desrespeitou. Claro que não. Daqui a pouco vocês vão falar que tá nascendo cabelo em mim. Peraí. Mas tá. Eu tenho direito. Mas passou no Meca. Eu ainda não tô pedindo avaliação, nem sua, nem do Thiago. Capilar. Aquilo que é desrespeito ou respeito. Mas não tem problema, não. A opinião, por mais que você discorde, você tem que levar em consideração que é uma opinião contrária. Essa de protecionismo para A, B, nomes, a gente não está aqui fazendo isso. Hoje que a gente estava passando nós não somos um escritório, nós não somos um escritório de advocacia. Você falou que nós estamos protegendo o mato. Então tá bom. Sendo que todo mundo criticou. Fica à vontade. Sendo que todo mundo criticou. Todo mundo criticou. Para mim, ele é o principal responsável. Ele só não é o único. Isso. Por exemplo, no jogo de ontem, eu não consigo olhar para ele. Peraí. Gente, prepara para mais uma aula, vai. Pro jogo de ontem, eu não consigo olhar para ele e achar que ele é o responsável. Poxa, o Elton cita aqui, igual ele citou, um time espaçado, substituições que não resolvem, um time que o técnico insiste em jogar de uma forma que não tem como, nesse primeiro momento. Ele precisa repensar para este primeiro momento a forma de jogo. É só para esse primeiro momento. Lá na frente, quando todo mundo tiver com a mesma confiança, o time unido, sem jogador pensando de forma individualista, ele pode voltar à forma de jogar. Ele pode tentar restabelecer essa forma de jogar. Então, no jogo de ontem, me incomoda muito mais a ação do técnico Leonardo Jardim do que qualquer... Ou a não ação. Ou a não ação do técnico Leonardo Jardim do que qualquer outra coisa. É só isso. As críticas ao Léo Jardim são pelo jogo de ontem. Por isso que eu tô falando, Thiago, não pelos últimos meses. A situação de ontem ela foi tão escandalosa que precisamos falar do jogo de ontem, do que não vimos. É assustador. É assustador. Um time que já... Estamos no dia... Gente, o jogo foi dia 9 de abril. É inaceitável. Como o Breno falou, se o time tivesse se conhecido... Ontem foi quarta, né? Ontem foi quarta. Se esse time tivesse se conhecido, o elenco do Cruzeiro, se tivesse se conhecido na sexta-feira, tinha que ganhar do Buchucruna. Eu que sou bairrista e incoerente assumido. Quando o Cuca chega ao Atlético e encaixa um time, com 15 dias de treinamento, ele encaixa o time. Eu chego aqui e digo assim, o Atlético está encaixado e foi muito rápido. Méritos para o Cuca. Então, quando eu... E houve uma reformulação do elenco. Houve uma reformulação. Que saíram 16 com participação jogadores. dele. Saíram 16 jogadores. E aí, chega o Léo Jardim, e aí com 45 dias aí, ele analisou o elenco, é que não tinha janela muito grande disponível. Aí pediu o Wanderson. Aí veio o Wanderson. Aí, na verdade não pediu, né? Ele pediu o Luiz Araújo e aprovou o Wanderson. Aprovou o Wanderson, E aí o Wanderson chegou aqui, por que aprovou o Wanderson? Mas faltou critério. Não, nesse caso nós temos que contextualizar. O Inter devia ao Cruzeiro, não ia pagar tão cedo, o Cruzeiro foi lá, olhou pro Inter e falou, tem um jogador ali que não serve, que não é titular lá. Aí quando o Wanderson foi contratado, eu estou falando porque eu tenho certeza, torcida do Inter reclamou, imprensa do Sul falou, peraí, não deveria ter liberado. E aí tá aqui o Wanderson. Agora, por que não tem encaixe ainda? Aí eu posso até pegar uma carona, na opinião do Valu, e dizer, porque o elenco foi montado de forma desequilibrada. Aí eu vou voltar uma casa e perguntar para vocês. Aí tá Tudo certo. bem, o elenco é desequilibrado e por isso não deu encaixe? Pode ser uma resposta? Pode. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Ou os jogadores não entendem o que o técnico pede? É uma outra pergunta. E aí eu vou para uma terceira. O Elton concorda com Cássio, pode William, Fabrício Bruno, Jesus, os 3 laterais que ele usa, os 2 volantes, os jogadores de meio. Tem jogador ruim aí? Não. O Valu tá fazendo greve de comentários quando vocês estão falando. Ele falou que não vai comentar. O Valu não é melindrado. Ele tá chateado. Não, você tá chateado? Tá chateado com a postura de vocês. Se sente chateado, você tá sendo muito chateado. Ele tá chateado com o Cruzeiro, não coloca a gente no meio, não. Tá chateado com a postura de vocês. Chateado eu fico quando eu olho boletos e não tenho dinheiro suficiente para pagá-los. É a coisa que me chateia hoje em dia, assim. E me preocupa, aliás, porque eu tenho várias responsabilidades. Mas aqui faz parte. Só que vocês foram por um caminho, assim, não pode falar... Como é que você fala que ele te desrespeitou e quer desrespeitar a nossa opinião? Não estou desrespeitando. Vocês foram por um caminho que eu não concordo.
É diferente, tá Então, vendo? e ele não Mas, Alô, você agrediu a gente. Eu não vou falar assim, vocês me desculpem, foi do expediente que o Breno usou, mas vocês estão defendendo demais esses jogadores. Você falou que a gente estava passando pano aqui pro Matos. Você falou, todo mundo aqui tá contra o que eu tô falando. Você falou, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Obrigado. Tá gravado. Dessa vez o Galante tem razão. Gente, pode ficar à vontade. Posso fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade. Pro momento que o Cruzeiro tá hoje, se tiver uma caixinha de culpa, não dá para colocar vários culpados nessa história? Por exemplo, vamos colocar a montagem com o Alexandre, o elenco atual e o Leonardo Jardim? Não dá para colocar em tudo. Você esqueceu do Pedrinho. Você esqueceu de uma gestão, caixa. Agora, a questão não são as caixas, mas a quantidade dos volumes que eu vou colocar nessas caixas, que para mim não é igual. E quem quiser colocar... Quando o Cruzeiro contratou, ninguém colocou ressalva, cara. Nenhum de nós aqui colocou ressalva no Gabigol, no Dudu, no Wallace, no Matheus Henrique, no Christian, no Eduardo, no Marquinhos. Ressalva que eu tô falando. Ressalva. O que a gente falava... Não, se bem que foi não ressalva. Falar, não, jogador para elenco, jogador para ser titular. Jogador para elenco, jogador para ser titular. Nem precisou de eu abrir a boca. Para elenco. Não é ressalva, né? Fala que é para elenco. Titular é ressalva e fala assim, não deveria ter trazido. Isso aqui é um risco. Né? Então não foi ressalva. É falar quem chega para ser titular. Eles classificaram para onde que ia cada um. A tier list. Montando uma equipe, na montagem de uma equipe, num começar de novo, que o Cruzeiro está vivendo começar de novo constantes. Todo jogo começa de novo. E agora, por tudo que está acontecendo, me preocupa, eu não sei nem se posso colocar assim, mas de chegar em junho, ter uma barca saindo e uma barca chegando. Não, mas aí é o cúmulo da desorganização. Mas aí é o valor que é, organização. O valor que é isso, gente. O valor que é uma reformulação. Não é isso que você quer? Então, não pode fazer isso. Uma reformulação. Você já afirmou, pode seguir, ué. Então ele está querendo uma reformulação. Se o elenco é ruim, tem que reformular, não tem? Deixa eu te falar, como é que tem passado os X-Men, já que você agora é o novo professor Charles Xavier? É capaz de ler mentes. Eu preciso falar da virtual. Professor Xavier é o Breno. Aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês não podem esquecer, é que o Cruzeiro jogou com o Muxuruna. É o jeito que eles falam lá, tá? Que é o Muxuquiruna. O Cruzeiro tomou 2-1. Os caras tiveram pouco mais de 25% de posse de bola e chegaram 12 vezes no gol do Cruzeiro. 12! O Cruzeiro é um baita de um arame liso, é um time panda. E eu falei aqui semana passada, fui criticado, não vou falar por quem, fui criticado. Quando eu falei, assistir o Cruzeiro jogar, eu volto lá, anos 80 foi a melhor década da história, né? E alguns chamam de a década perdida, mas não foi, né, Tim? Uma das melhores décadas da história. Que nem o Arão, então, Thiago, eu vendo o Cruzeiro jogar, eu vejo um futebol dos anos 80, charmoso. Sabe? Aquele futebol de toques lentos, de marcação que não existia. O Éder Aleixo pegava uma bola com a camisa da seleção, dominava. Levantava a cabeça. Aí deslocava. Fazia assim primeiro. Porra. Aí pode ir lá que eu vou mandar. Falcão, Sócrates, Zico, aí o Éder Aleixo, corria, sem marcação na linha de fundo, aí o Zico metia a bola, ele cruzava, Paulo Isidoro pela direita. Faço não que eu vou chorar aqui, vocês são nostalgia. Paulo Isidoro pela direita, dominou a bola, olhou a entrada da área, Falcão e Éder, o Éder mais atrás. Aí o Paulo Isidoro mete ela rasteira, mas assim, rasgando a grama, aí foi o Sócrates. Abre as pernas, o Éder Aleixo levanta de direita e bate de canhota, à esquerda do goleiro da Saev. Eu senti saudade vendo o Cruzeiro jogar, que tá igual. Igual, um time de banana total. Aí vocês vão lá... Essa seleção era de banana? Essa seleção é de banana? Que coisa mais... time de bananas. Quando você pensa que não pode ouvir mais nada absurdo... Então, desculpa. Tá pra ver o Cruzeiro tá o do próximo cacete, absurdo. gente. Tá muito bem. É porque o adversário era muito forte. Desculpem, jogadores de 82. Os jogadores estão correspondendo em campo. Desculpa, Sócrates. Bando em campo. Desculpa, Falcão. Não tô falando Cruzeiro, irmão. Não desvirtua, não. Seleção de 82 era maravilhosa. Tá aqui, ó. Era aqui assim. na retina. Maravilhosa. Ele acaba de comparar com o Cruzeiro e fala que estava maravilhoso. Sabe o que ele falou? Que a seleção de 82 era pior do que a de 94 que comparou ganhou. A seleção. Mas é óbvio que mas ele não acompanhou 82. A seleção de 82, de 86, todas elas são piores. A seleção de 94, 2002. Eu tô falando sobre o Cruzeiro, não desvirtue o que eu tô dizendo. Que aí é maldade de vocês. Atenção, presta atenção. Atenção, calma que eu vou tacar a placa. Me dá um Leonardo Jardim aí, falando sobre as falhas nos gols sofridos agora para o deleite de Elton Novaes. Vêm os vídeos, vêm os gols que nós sofremos. Sofremos 2 gols em duelos individuais. Ok? Os jogadores estavam marcados e o adversário ganhou o duelo individual. Em relação a isso, eu não posso fazer nada.
porque eu não consigo pôr 2 jogadores a marcar cada adversário, só se eu entrar com 20. Aí fica 2 para cada e a gente vai marcar, 2 marcam 1. No futebol de alta competição a gente tem que ter mais responsabilidades nos duelos e hoje vocês verificaram, os 2 cruzamentos, os nossos jogadores estavam marcados e ganharam os duelos aos nossos. Isso eu peço mais concentração, peço mais capacidade de duelo, com certeza que há jogadores que também não é essa a melhor característica, vocês sabem o plantel desde o início. Ele foi irônico ali, que nem você. Você acha? Vocês da família, vocês são assim, né? Você e ele. E o doutor Leonardo Pio, vocês são iguais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu achei legal você falar das caixas, né? Agora a gente podia fazer uma caixa só para colocar soluções, porque nós só estamos procurando culpados aqui no programa. E solução, aquele torcedor que está lá assistindo o programa, ele vai pensar assim, tudo bem, eu sei um montão de culpados, né? Dividindo no percentual até que o valor poder escolher, a gente deixa ele escolher, mas qual vai ser a solução? Você vai conseguir fazer um comentário hoje sem me citar? Será? Porque você é eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Mas tem que pegar o gancho do que você está falando. O que eu admiro no Galante é que ele tem coragem, diferente de alguns amigos meus que não citam o nome quando eles dão. Tem um desenho comigo. Não encosta. Toca não, irmão. Toca não. Pode encostar. Toca não. Interage com ele, mas não encosta nele. Só eu posso encostar em você. Não, tá certo. Diferente de uns amigos meus, você tem coragem. Não consegue. Não, mas a solução é simples. Solução consultoria, irmão. É agora? Não, já foi. A primeira solução, ela é simples. Ela tem que ser no campo. E você concorda comigo? Então, em atitude, qual é a solução? Em atitude dos atletas? Eu acho que o técnico precisa sentar, repensar e falar, modelo de jogo. Eu preciso fechar a casinha e sair em velocidade. Então é mudar conceito. A primeira coisa que ele precisa fazer. Que eu falei com vocês que ele tinha dito isso ontem, ele falou, não posso mudar características, mas conceito eu disse. Eu tenho certeza que ele disse isso ontem. Eu tenho certeza que ele disse ontem. Não estou mudar características não, mas conceito sim. Então eu falei de mudar conceito aqui, tomei porrada. A primeira coisa que ele precisa fazer é mudar o conceito. Não, você não tomou porrada não, porque aí eu concordei com você no dia que você falou isso. Aliás, eu falei isso. Valu me xingou. A princípio eu faria diferente. Quando te dá um elenco, você tem um elenco. Você tem um modo de jogar. Thiago Fernandes tem um modo de jogar que é incisivo, que é com ataque rápido pela ponta. Enfim. Não vendo nada disso. Thiago Fernandes é assim. Você tem um elenco que você não tem condições de fazer isso. O que você faz? Eu vou mudar, porque ele é treinador. Isso. Ele é estudioso, ele é preparado, ele tem, se eu não me engano, ele tem mais de 20 anos de trabalho técnico, Então, cabe sim a ele dar 2 passos para trás e tentar repensar com os atletas que ele tem, que modelo de jogo que eu posso fazer, que eu vou conseguir ter resultados. Porque hoje o Cruzeiro ele não tem resultados e não tem desempenho. Hoje o Cruzeiro é um nada. Do Leonardo Jardim, hoje, dia 10 de abril, o Cruzeiro é um nada. O Cruzeiro precisa ter algo para ter embates com os adversários. E desse modo, hoje, do formato que ele está colocando, ele não vai ter isso. Porque os jogadores parecem, tá, gente? Parecem que os jogadores não entenderam o que ele pede. E é natural. Aí o problema está em todos os jogadores. Posso fazer uma pergunta? Jogadores e treinadores. Quem sua mãe era mesmo? Professora. Professora, inclusive minha professora, isso, que eu amava de paixão, você sabe disso, que antes de te conhecer eu já falava bem dela. Quando todos os alunos, sua mãe falava muito isso, eu não me esqueço disso. Quando todos os alunos não aprendem... porque quando a gente passou para a 4ª série, sua mãe dava aula, a gente criticava, nós da sala, a maioria, porque nós era da A. O Galante era da B. Então, nós reclamava, porque português não tinha aprendido, nós reclamava da professora do 3º. Todo mundo reclamava. Aí um dia sua mãe disse para nós assim na sala, quando todos os alunos têm dificuldade, talvez o problema esteja em quem está aqui na frente. Isso. E é o que você está querendo dizer agora. Mas eu posso dar 2 passinhos para trás. Se eu digo que você eu posso mudar a metodologia. Eu sou agredido pelo Beato. E você não é. Everton, o professor pode mudar a metodologia de ensino para que todos os alunos compreendam. É isso. Mais uma aula. Parabéns. Impressionante. Filho de